E a série sobre a qual nós vamos falar hoje é Doom Patrol. Então, vamos lá! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Aníbal e você está no Mocó do Buga. Amigos, vamos dar aquele like no comecinho, nos inscrever no canal e nos encontrar lá no Instagram, @no Mocó do Buga. Doom Patrol. Doom Patrol é uma série que está à disposição aí da galera no HBO Max. A primeira vez que eu tive contato com Doom Patrol foi quando eu estava assistindo ainda no Netflix os Titãs. Eles em algum determinado momento, eles passam ali pela mansão onde estão os personagens do Doom Patrol, que são apresentados rapidamente. Eu acho que meio com um crossover meio comercial da série que é co-irmã, né? Duas séries da DC. Mas o Doom Patrol ele existe já desde 1963. Nos quadrinhos, é claro. Essa equipe foi uma equipe que mudou diversas vezes até chegar a esse formato. Parece que esse formato, inclusive, não é o formato atual que existe nos quadrinhos. Buga não se pegou muito em saber qual seria o formato que a gente tem hoje em dia desse grupo, porque a gente hoje não está falando aqui de quadrinhos, a gente está falando da série. E na série a gente tem um formato de equipe que, apesar de ter existido, ele é um formato que foi também muito adaptado. Doom Patrol, a série, ela não é uma série que fala exatamente sobre super-heróis, enquanto os do quadrinho são realmente super-heróis um pouco incomuns. A gente não tem isso na série. Na série você tem pessoas que passaram por tragédias, tiveram sua capacidade de viver aumentada. Eles já estão vivos há pelo menos mais de um século, a maioria deles, só que de forma dramática, né? O responsável por esse grupo é o Niles Caulder, um camarada de grande conhecimento científico e mágico e que está preso a uma cadeira de rodas. Por isso falam que existe até um paralelo aí do Doom Patrol com os X-Men. Parece que os X-Men vieram depois do Doom Patrol, é mais recente que Doom Patrol e foi inspirado em Doom Patrol. Por conta de você ter um professor Xavier e a história dos mutantes, que são heróis que são rejeitados pela sociedade, mas eu não sei se isso é mera especulação ou se é real. Em Doom Patrol, o Niles Caulder, pseudo-líder, não é? Eles chamam o Niles Caulder de chefe, é uma liderança, mas como eles não são realmente um grupo e não são exatamente super-heróis, ele não é exatamente um líder, né? E os personagens são apresentados de maneira que você já conheça logo de cara qual o grande drama dos poderes deles. Então, quem são esses personagens? Vamos começar pela Rita Farr. Rita Farr era uma atriz de Hollywood muito famosa que ela é exposta a um composto durante uma filmagem. Ela cai na água, no rio, na África, e ela é exposta a um composto que transforma o corpo dela. E aí vem uma questão de potencial. Ela é uma pessoa, na verdade, muito insegura. E essa insegurança faz com que esse poder dela, ela comece a derreter. Ela começa a perder o controle até o momento em que ela literalmente vira uma bolha humana, né? Se ela fosse uma pessoa segura, ela teria todo o potencial do mundo controlando esse poder para se tornar uma mulher elástica. Inclusive, a Rita Farr do quadrinho, ela começou realmente utilizando esse poder para se tornar muito grande ou muito pequena e depois conseguindo esticar os membros individualmente, né? Ela seria uma espécie de mulher elástica, mas a Rita Farr que a gente tem na série não. O emocional dela faz com que ela não controle esse poder e no máximo dá para realmente chamar ela de mulher bolha. Dificilmente ela consegue usar o poder dela. Você também tem o Larry Trainor. O Larry, ele é um piloto de avião de teste, né?
E eles iam testar um avião que chegaria até o espaço. Ele estava com grande expectativa em relação a esse teste. E ele tinha outras questões, né? Ele tinha a questão, é um cara que ele era gay, né? Ele tinha um grande amor, mas ele era um cara também casado da maneira tradicional, né? E na década na qual ele nasceu, ser gay era uma coisa muito complicada. Ele não conseguia dizer a verdade para a esposa, para dar fim nesse casamento, e até porque ele tinha 2 filhos, o que lhe deixava a coisa mais difícil ainda. E no dia desse grande teste desse avião, ele sofre um acidente, uma entidade cósmica esbarra nele, ele adormece, perde o controle do avião, e o avião simplesmente despenca lá de cima. Ele nem tenta mais controlar o avião se esborracha no chão, e para surpresa de todos, apesar dele da explosão e da queda, ele levanta dali pegando fogo, o corpo dele fica todo deformado e se torna radioativo. Essa criatura na qual ele esbarrou no espaço passa a habitar o corpo dele. O que o chefe faz, o Niles Caulder faz, primeiro ele arranja um quarto que protege ele, protege as pessoas da radioatividade dele. Ele pode ficar dentro do quarto à vontade. E quando ele sai, ele tem umas bandanas especiais que ele enrola pelo corpo inteiro, se tornando uma espécie de múmia, né? Que evita que as pessoas sejam afetadas pela radioatividade dele. Essa criatura que passou a habitar o corpo do Larry, ele não tem controle sobre ela. Ele tem que passar o tempo inteiro negociando com ela para que ela faça alguma coisa, ela sirva de ajuda em alguma coisa, com o agravante de que quando ela não está no corpo do Larry, o Larry desmaia, ele apaga. Então ele fica completamente vulnerável enquanto ela não está ali, né? Diferente do que acontecia no quadrinho. Esse espírito que saía do corpo dele era o próprio espírito do Larry. Ele tinha total controle, mas como eu falei, a série ela realmente puxa pro drama, né? Os personagens não têm, na verdade, superpoderes. Eles têm capacidades especiais, mas todas de maneiras muito, muito dramáticas, muito tristes, se você parar para pensar. Em seguida a gente tem o Cliff Steele. Ele era um piloto de corridas e era um cara muito do safado. Ele não dava bola para a esposa, ele não dava bola para questão de família. Ele era um camarada que vivia traindo a esposa, mas no fundo, existia um cara muito legal ali. Ele realmente gostava da esposa, ele realmente gostava da filha dele. As coisas foram se pervertendo e chegando àquele ponto no qual ele estava apresentando aquela pessoa para todo mundo. Infelizmente, ele só se dá conta disso depois que ele sofre um acidente, e quando ele acorda, a primeira pessoa que ele vê é o Niles Caulder, o chefe, explicando para ele que ele sobreviveu. Ele tem uma notícia muito boa, ele sobreviveu ao acidente. Só que a única coisa que restou do corpo dele foi o cérebro. Então, na verdade, ele é um cérebro sem corpo. O Niles constrói um corpo mecânico para ele, um robô, né? Esse robô dá para ele realmente super força, e enquanto esse cérebro for nutrido, for alimentado, ele não vai envelhecer, não vai morrer. Então ele é um homem, quer dizer, na verdade ele se tornou um homem-máquina, muito bruto, forte. No quadrinho ele chegava a ser invulnerável, não acontece isso na série. Na série ele não é invulnerável. E ele tem que viver dentro desse corpo de robô, sem poder sentir o gosto da comida, ou o abraço de um amigo, o toque das pessoas, né? Tem uma cena que ele fica muito injuriado porque alguém reclama de uma sensação qualquer, e ele sai gritando: vocês não sabem como eu seria feliz se simplesmente pudesse sentir, ter a sensação de fazer cocô. Então deve ser uma vida realmente muito triste. Como eu disse, mais uma vez, é o drama em cima de todos os personagens.
E para fechar esse quarteto a gente tem a Jane. A Jane na verdade é somente uma das personalidades desse personagem. Esse personagem tem 64 personalidades vivendo dentro do mesmo corpo. E cada hora uma delas está no que elas chamam de superfície, ou seja, está no controle do corpo. É claro que Jane, no fim das contas, é quem mais fica no controle do corpo, mas a gente não sabe sequer se Jane é a original, a verdadeira, né, identidade daquele corpo. O poder da Jane é talvez o maior poder de todos eles. Na verdade, cada personalidade que habita o corpo dela tem um poder diferente, um poder real. A gente vê claramente que ela consegue hipnotizar as pessoas, se teletransportar. Tem uma das personalidades dela, fala, as palavras se tornam palavras de metal flutuando, e ela simplesmente pega essas palavras e usa como armas, como facas, ela joga as palavras, ela usa como espada. 64 poderes para 64 personalidades. Num segundo momento na série vai aparecer um personagem que vai fazer um paralelo com o Mágico de Oz, porque o nome dela é Dorothy. E a Dorothy é uma criança, ela tem cara de macaco. Ela se veste igualzinho a Dorothy do Mágico de Oz, e ela contém, de uma certa forma, criaturas fantásticas. Como assim ela contém criaturas fantásticas? É que na verdade você não sabe se essas criaturas são entidades mágicas as quais ela pode evocar, ou se são amigos imaginários que ela cria no cérebro dela, na cabeça dela, e que ela consegue tornar reais. O fato é que Dorothy é capaz de evocar essas criaturas gigantescas e poderosíssimas para o mundo real. Ela inclusive conversa com todos eles quase que constantemente. Eu não quero falar muito mais sobre a Dorothy, porque a Dorothy é um personagem importante que aparece nessa série e que revela muito das surpresas da série. Então eu não vou dar spoiler não, eu vou deixar que vocês assistam Doom Patrol. Doom Patrol é uma série que funciona realmente completamente fora da casinha, gente. O aleatório, o surpreendente manda nessa série. Você vai ter universos que existem dentro de estômago de burro. Você vai ter cidades que são, na verdade, uma única pessoa. Uma cidade que se teleporta, conversa com as pessoas e abriga as pessoas que não são aceitas nas outras cidades. Todo tipo de pessoa que tem alguma dificuldade, ela é abrigada nessa cidade. Eu recomendo realmente que você dê uma chance para essa série. Apesar do drama, do grande drama em cima de todos os personagens, essa não é uma série de drama, viu? Essa é uma série que o pé dela está o tempo todo na comédia. Ela quer que você ria do aleatório, ela quer que você ria do absurdo. Ela não tem vergonha nenhuma de ser uma série que brinca com o ridículo. Assistam Doom Patrol. Foi a nossa série indicada de hoje. E eu vou encontrar os meus amigos de novo na sexta-feira falando sobre games. Mas antes, um recadinho. Galera, o Mocó do Buga é esse convite para conversa sobre cultura pop. E eu tô precisando que a galera comente mais, gente. Vamos se animar aí, vamos comentar. É para falar o que pensa mesmo, sempre com muita educação, né? Não esquecer de dar o like pra gente melhorar aí o crescimento desse canal, para você poder amanhã falar, poxa, eu fui parceiro do Buga também desde o começo, olha o canal como é que tá bacana aí, saudável. Então, é isso que a gente tá precisando. A gente tá precisando desse apoio de vocês. Vamos lembrar sempre aí de compartilhar, de dar o like e de fazer comentários, gente. Vamos utilizar isso aí. O Buga está aqui para responder todas as questões. E se o Buga não souber, o Buga pesquisa para saber. Então, é isso aí. A gente se vê de novo na sexta-feira. Até lá!